O credo maçônico. Embora Einstein tenha provado que a matéria podia ser criada a partir de energia, já sabe-se que isso corresponde a apenas 4% do que podemos perceber, já que 96% do universo é supostamente preenchido por matéria e energias escuras, não visíveis, estranhas e misteriosas. Cientificamente falando, universo ou universos, formados a partir daquilo que massificou as demais partículas cósmicas, nominadas de Higgs, a partícula de Deus. Outra evidência científica é a elevada sintonia fina não acidental que manifesta a obra de um Criador. Sabe-se que o Big Bang seguiu parâmetros muito precisos e coordenados entre si. Tanto é assim que se a força que mantém unidos os prótons e os nêutrons fosse apenas um pouco menor, só o hidrogênio teria se formado e não existiria a matéria-prima da vida, o carbono. Caso houvesse um credo maçônico, talvez pudesse ter um começo mais ou menos assim: creio em Deus, uno de todas as religiões, o grande arquiteto do universo, unidade trinitária, justa e perfeita em sabedoria, força e beleza, fonte e mar do rio da vida eterna. Creio na imortalidade do espírito nominal, com a descendência divina e na prevalência sobre a matéria. Creio também no poder milagroso da fé, na esperança dos desígnios de perfectibilidade evolutiva da humanidade, no mérito da caridade fraterna ditada pela consciência de irmandade do homem, decorrente da paternidade única e amorosa desse nosso Pai. Creio na sublimidade da maçonaria por sua filosofia humanista e religiosidade iniciática. Esta crença do iniciado maçom é filha dos atributos do seu coração fraterno e de sua mente adogmática, o que torna possível conciliar religiosidade e ciência, espiritualidade e razão. A respeito de ciência experimental e crença divina, eu vou citar uma matéria publicada na revista Vozes Maçônicas, aqui da Maçonaria do Rio Grande do Sul, 15ª edição, cujo teor é reproduzido a seguir. Na cidade de Nova York, um admirável biólogo, o Dr. Hyde Morrison, diretor do Museu de História Natural da cidade, que ali estivera à frente de uma das mais monumentais obras da ciência da América do Norte, escreveu uma obra falando de suas experiências com Deus. Numa síntese notável, ele asseverou sem qualquer receio que acreditava em Deus. A crença não era de natureza religiosa, era uma crença fundamentada na experiência dos fatos. Eu creio em Deus, disse o Dr. Morrison, como a consequência inevitável de uma observação matemática dentro das leis das probabilidades. Creio em Deus por 7 razões que experimentei no dia a dia da minha vida de biólogo. Quando olhamos a Terra e o Universo, encontramos uma lei casual que não pode ser levada em conta de uma casualidade. Sabemos que a Terra gira em torno do seu eixo,
e simultaneamente em torno do Sol, numa velocidade de aproximadamente 1.600 km por hora. Mas isso não é por acaso. Se a Terra girasse 10 vezes mais lenta, teríamos uma velocidade de 160 km por hora. E isso seria impossível que a vida se instalasse, porque o dia teria 120 horas. E durante essas horas de calor, toda a vida seria destruída. Por sua vez, a noite teria outras 120 horas. E aquilo que por acaso sobrevivesse ao dia seria destruído pelo frio durante a ausência de calor solar. Sabemos que a Lua encontra-se distante da Terra aproximadamente 380 mil quilômetros. Mas também não é por acaso. Se ela se encontrasse apenas a metade dessa distância, a vida seria totalmente impossível, porquanto nessa colocação as marés se elevariam tanto que cobririam algumas altas montanhas, e o refluxo, a erosão, destruiria toda a vida. A distância em que a Lua se encontra foi programada, não foi casual. Foi estabelecida por uma lei, por uma consciência de natureza transcendental. Da mesma forma, sabemos que a altura da camada que forma os gases da atmosfera é de aproximadamente 160 km. Mas também isso não é por acaso. Se por acaso as águas do mar oferecessem um abismo de alguns metros mais baixo, a vida seria totalmente impossível na superfície enxuta, porque o oxigênio iria atender a combinação da superfície aquática, e a vida na Terra, por falta de oxigênio, desapareceria completamente. Nesses 160 quilômetros, temos a prova de que alguém pensou na defesa da Terra, porque diariamente milhões de aerólitos caem sobre o planeta, e quando se dirigem para a Terra são atraídos na atmosfera, o que faz com que a vida possa ser preservada. Se não houvesse essa camada de gases, os aerólitos cairiam na superfície e destruiriam a vida. Então eu creio em Deus por essa programação da realidade do planeta, que demonstra cientificamente que está programado. Mas eu creio em Deus por um segundo motivo, que se chama vida, disse o Dr. Morrison. Mas o que é a vida? Se perguntarmos a um biólogo, ele dará uma explicação dentro da sua especialidade. Mas se perguntarmos a um fisiologista, a um esteta, um poeta, um psicólogo, cada um dará à vida uma definição específica que não responde à realidade do que é a vida. Porque, na verdade, ninguém sabe o que é vida. A vida, na realidade, é algo tão sutil e tão transcendental que se nos escapa. Tudo que sabemos sobre a vida é que ela se manifesta através de um protoplasma e de um raio de sol. Se desaparecesse e ficasse um protoplasma e um raio de sol através do fenômeno natural, o protoplasma seria bipartido, e em breve, em 10 bilhões de anos, toda a vida na Terra estaria reestabelecida e reorganizada. Por isso eu também creio em Deus. Porque é um químico admirável que trabalha a intimidade da terra e transforma humus em açúcar e água em madeira. A vida é admirável esteta que trabalha cada folha do planeta, e jamais foram encontradas duas folhas iguais. A vida é um grande pintor que dá beleza ao cair da tarde e dá cor à madrugada. Por isso eu creio na vida e em Deus, disse o Dr. Morrison. Mas eu creio na vida por um terceiro motivo, que se chama instinto dos animais.
O João de Barro, o pássaro arquiteto, quando chega o inverno, voa até a árvore mais alta e dirige o bico para a direção do vento da futura primavera. E com esses expedientes, sabe a direção dos ventos no próximo ano. Então ele constrói a sua casa e coloca a porta no sentido oposto aos futuros ventos e à chuva, porque ele sabe que se não tomar precaução, a sua prole morrerá quando o frio e a chuva chegarem. E ele nunca errou, porque o instinto o guia na decisão de construir a sua casa. É sabido pela ciência que a vespa, quando procria, voa até encontrar algo que atenda à sua necessidade evolutiva e se realiza quando encontra um gafanhoto. A vespa sabe que sua prole, quando sai dos ovos, já será adulta. Todos os insetos nascem depois da metamorfose, adultos e famintos. A vespa sabe que seus descendentes, para viverem, necessitam de carne viva. Ela dá uma picada no gafanhoto e o paralisa, sem o matar. O arrasta até uma cova, deposita seus ovos na parte menos vital, que é o abdômen, viaja e morre. Todavia, ela sabe que seus filhos viverão. Ao nascerem, as vespas começam a comer o gafanhoto pela parte menos vital, devorando-o quando o gafanhoto morre. Os insetos já podem voar por sua conta própria. Mas quem ensinou a vespa esse mecanismo? Do mesmo raciocínio, sabe-se que as enguias, depois de procriarem, a exemplo dos salmões, morrem. Porém, as enguias só podem procriar em águas profundas. Então, quando se aproxima a época da procriação, elas viajam milhares de quilômetros na direção das águas abissais das Bermudas. E então elas procriam e morrem. Seus filhos nascem e nadam em direção das águas onde viveram seus ancestrais. E nunca se encontram enguias africanas em águas europeias e vice-versa. Mas quem teria ensinado isso às enguias? Morrison também acreditava em Deus por uma quarta razão, que abalou as estruturas das ciências na primeira metade do século XX. A ciência que descobriu os genes e os cromossomos. Se reduzíssemos a humanidade inteira a 6 bilhões de criaturas, a posição inicial de genes é colocá-la num dedal de costureira e ainda assim sobraria espaço. Ali dentro, 6 bilhões de criaturas. Aqueles genes e cromossomos que se encarregam de edificar a vida, a pigmentação da pele, a coloração dos olhos, a tendência da queda dos cabelos, a fragilidade dentária da humanidade inteira naquele dedal. Então eu creio em Deus por uma quinta razão, disse o Dr. Morrison. E esta quinta razão se chama inteligência. Os animais têm um instinto, mas o instinto é uma nota monótona que se repete. A primeira vespa reproduziu assim, e a última vespa assim também o fez. A inteligência não é uma nota, é todo o pentagrama. São as 7 notas musicais que permitem jogar os olhos na direção do infinito e entender toda a máquina do pensamento divino, em torno da qual gravita a nossa mente. Pela nossa mente, eu creio em Deus. Mas também eu creio em Deus por um sexto fator da natureza ecológica. Assim se referia o Dr. Morrison. Todas as coisas na Terra têm a sua razão de ser.
Em determinada oportunidade, pensaram homens em modificar a estrutura de suas terras. Nas baixas regiões, em Sydney, na Austrália, pensaram em transformar seu país em um grande continente agrícola. Porém, eles tinham um inimigo natural, os ventos, que destruíam os canteiros de mudas e impediam qualquer plantação de frutificar. Então eles pensaram em construir cercas vivas para proteger os canteiros e as plantações. Procuraram então por uma planta que se adaptasse ao solo e ao clima. E lograram encontrar uma palmácea, uma espécie de cacto. As palmas encontraram um ambiente propício e seus inimigos naturais começaram a se multiplicar de forma incontrolável. Em 10 anos, elas tomaram a área maior que as ilhas britânicas na Europa. Foi dado um alarme internacional. Os australianos utilizaram lança-chamas, herbicidas, porém os ventos carregavam as sementes e o pólen, e as plantas então se proliferaram. Nessa ocasião, houve um congresso de entomologia em Sydney e foi solicitado a pesquisadores de todo o mundo que indicassem um inseto que se alimentasse das palmas e fosse capaz de se multiplicar rapidamente. Encontraram um besouro que se alimentava das palmas e que tinha uma fome interminável, como os seres humanos em algumas regiões da Terra. Esse besouro foi encontrado aqui no Brasil e em toda a América Latina. Os besouros foram liberados em meio às palmas e em pouco tempo os técnicos estavam em outro alerta absoluto, devido ao excessivo número de besouros. Eles se multiplicaram com extrema rapidez e quando receavam que ficariam com os besouros e sem as palmas, a natureza equilibrou o sistema. Ficaram palmas para os besouros e besouros para as palmas. Mas eu creio em Deus por uma 7ª razão ainda, que se chama imaginação e que nos leva a crer em Deus, o inconcebível. Podemos entender o infinito sem nos deter em nossa pequenez. Numa noite de luar, podemos ver a realidade desse enunciado. O salmista Davi, no canto número 19, versículo 1, já asseverava: o universo canta as glórias de Deus e os céus proclamam a majestade de suas mãos. Quanta sabedoria! Numa noite clara de inverno, se sairmos por uma estrada sem iluminação artificial e olharmos para o firmamento salpicado de gemas luminíferas, diremos emocionados: vemos milhões de estrelas e nos enganamos, porque são visíveis apenas 2.500 estrelas em cada hemisfério, aproximadamente. Porém, através do telescópio, veremos mais de 150.000 astros. Com o telescópio de radiopercepção, nossos olhos poderão então ver mais de 100 bilhões de astros cantando as glórias de Deus na nossa galáxia. E que é uma galáxia subdesenvolvida, segundo Einstein. Nós somos viajantes dela, porque existem no universo relativo 100 bilhões de galáxias, cantando as glórias do grande arquiteto do universo. E diremos então emocionados: Órion, Espica da Virgem, Sírius, Régulus, e sabemos que são estrelas de primeira grandeza pelo seu brilho. O nosso Sol, que é uma estrela de 5ª grandeza, para sustentar a sua corte de planetas, satélites, cometas, asteroides, consome uma quantia enorme de sua própria massa, transformada em energia. O que significa dizer que ele está morrendo? Então, Deus está no universo, e se desejarmos ter uma ideia do nosso sistema, dessa galáxia, parte do Sol em uma carruagem com a velocidade da luz e levará 25 séculos para chegar
à roda da carruagem, que é a nossa galáxia, cantando as glórias de Deus. Se quisermos ter uma ideia do espaço sideral, peguemos 3 abelhas e as soltemos no continente euroasiático, e elas terão mais espaço que os astros no firmamento. Eu e os meus irmãos da maçonaria também cremos em Deus, inclusive não só ritualisticamente em nossos sagrados templos, e vivemos a glória do nosso divino grande arquiteto do universo. Deus para nós é o mistério dos mistérios, razão pela qual nunca dizemos que vemos e ouvimos, talvez porque seja tão inefável como algo que não se vê, apenas se sente, no coração, na mente e na natureza. No entanto, anima-nos as palavras do poeta e filósofo Gibran Khalil com a devida conotação. Hoje não podemos ver nem ouvir, e é melhor assim. Mas um dia o véu que cobre nossos olhos será com certeza retirado pelas mãos de quem o teceram, e a argila que obstruiu nosso ouvido será rompida pelos dedos que a amassaram. Então veremos, então ouviremos, e não deploraremos ter conhecido a cegueira e a surdez, pois naquele dia compreenderemos a finalidade oculta de todas as coisas, e iremos abençoar as trevas como hoje abençoamos a luz. Um tríplice fraternal abraço e uma boa reflexão a todos os irmãos.